Senhoras deputadas, senhores deputados, havendo quórum regimental, damos início à reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis ilicitudes na Ponte Hercílio Luz. Os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 24ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia, mas como se encontra aprovado. Recebemos também, senhores deputados, os seguintes expedientes. O ofício 1309/2019, de 4 de outubro de 2019, assinado pelo senhor secretário Carlos Hasler, da Secretaria de Infraestrutura. Solicita a sua excelência, faz encaminhamento de documentação. Solicita a assessoria que dê o recebimento, que faça a devida anexação ao presente projeto do processo da CPI, e se houver solicitação por parte dos senhores deputados, com a devida reserva, que faça a distribuição. Também recebemos cópia de e-mail da Polícia Federal, do senhor delegado Alexandre Mauro Tomás, que é o chefe da DELEMIG, tá? Informando que não há condição, da forma como foi enviado, de fazer o levantamento das entradas e saídas das seguintes pessoas: Khaled Mahmoud e Peter Slucas, do país. Então, solicita que seja fornecido mais dados à Polícia Federal para que se possa fazer os devidos levantamentos. Também recebemos expediente da consórcio Movimento, consórcio Florianópolis Movimento, solicitando mais 15 dias para que possa fazer o levantamento da documentação e enviar esta CPI. Eu entendo, senhores deputados, que 15 dias é muito tempo. Vamos deferir um prazo de 8 dias a partir desta data. Solicito à assessoria que elabore expediente ainda no dia de hoje para que este presidente possa assinar, comunicando a representação do consórcio Florianópolis Movimento. Também recebemos expediente da Procuradoria desta Casa, conforme solicitado, acerca do tempo que vai se expirar a CPI. A CPI tem o seu prazo final no dia 3 de novembro. E o prazo final para a apresentação do relatório no dia 2 de dezembro. Então, também solicito a assessoria que faça anexação ao devido processo e que dê conhecimento aos senhores deputados. Vamos ouvir a primeira testemunha. A primeira testemunha é o senhor Paulo Roberto Meller. Convido ele para sentar aqui à minha direita. Também registro a presença do deputado Ivan Nats, que hoje substitui o deputado João Mamin, que se encontra em viagem. Nós temos a segunda testemunha, que é o senhor Venceslau Jerônimo de Otalevi, é isso? Eu solicito a assessoria que encaminhe a próxima testemunha para o gabinete da coordenação, da coordenadoria das comissões, para que lá possa aguardar. Senhores deputados, vamos continuar com a reunião. Senhor Paulo Roberto Meller, o senhor recebeu um ofício desta comissão, portanto, Vossa Senhoria sabe o motivo que aqui está. Alô? Sim. O senhor sabendo do motivo que aqui está, o senhor promete dizer a verdade, somente a verdade nesta comissão? Sim. Gostaria que o senhor dissesse, para fins taquigráficos, o seu nome completo, a sua profissão e o seu endereço completo.
Paulo Roberto Melério, sou engenheiro civil, moro na Estrada Caminho dos Açores 2020, casa 30, Florianópolis. O senhor se faz acompanhar de advogado? Não. O senhor também fica ciente de que o senhor não é obrigado a responder às perguntas. Perfeito? Pode ficar calado se assim desejar, né? E se também desejar fazer alguma questão de ordem, também está liberado e encaminhe sempre para este presidente, este deputado. Senhores deputados, vamos procurar tocar essa reunião de uma forma um pouco mais breve, tendo visto de outras testemunhas e outros compromissos de comissões que já estão atrasadas no dia de hoje. Eu passo a palavra, então, ao deputado Bruno Souza, que é o relator na CPI da Ponte. Bom dia, senhor Paulo. Senhor Paulo, o senhor foi chamado aqui, foi convidado a essa CPI, porque o senhor foi presidente da Infra de janeiro de 2011 a janeiro de 2015. Então, eu já quero começar perguntando para o senhor, com relação à execução das obras de restauração da Ponte Luz pelo consórcio Florianópolis Monumento, qual foi a sua participação no desenrolar da obra? Qual era o grau de conhecimento do senhor acerca do andamento dos trabalhos? Já posso responder? Sim, sim. Tá bom. Bom, primeiro, bom dia a todos os deputados. Agradeço até o convite de estar aqui. Para ser bem sucinto, o nível de conhecimento de uma determinada obra é como qualquer presidente de um órgão grande como o DEINFRA, como um secretário. Ele sabe o básico, mas talvez as questões pormenores, de detalhes técnicos de engenharia, talvez algumas perguntas que me sejam feitas aqui eu não vou poder responder, eu não vou saber responder da questão técnica. O que eu posso dizer é que de janeiro de 2011 a dezembro de 2014, que foi o período que eu presidi o DEINFRA, nesse período nós não assinamos nenhum aditivo com aumento de valores, e eu quero deixar explicado até para as pessoas entenderem, porque quando se fala em aditivo, as pessoas leigas acham que é uma única coisa, e na realidade, juridicamente sim, mas tecnicamente é uma coisa diferente, eu quero explicar. Quando você assina um aditivo com repercussão financeira, é quando você faz um aditivo que tem algum aumento de despesa. Um exemplo, você está fazendo um prédio e precisa colocar mais 2 portas e uma janela. Aí você faz um aditivo com impacto financeiro. Agora, quando você prorroga o prazo de um contrato, também é aditivo. Então, às vezes, as pessoas leigas e que não sabem, subentende-se ou entende de que aditivos sempre têm impacto financeiro. Então, nesse período de 4 anos, nós assinamos sobre a ponte um único aditivo que foi de prorrogação de prazo, não foi nenhum impacto financeiro. Se o senhor quiser, eu posso fazer um relato sobre os 4 anos. Nós temos perguntas aqui. Se algo não for respondido, se o senhor quiser acrescentar, ao final o senhor pode acrescentar. Pode ser? Pode, sem problema. O senhor acompanhou, então, a evolução dos serviços de perto? Como presidente, o de perto eu acho que é um pouco, não é muito, né, porque são várias obras no estado. O senhor fazia visitas ao canteiro? Fiz algumas. E o senhor fez algumas visitas, então? Fiz. Qual era a frequência que o senhor fazia frequente? Eu fiz nos 4 anos, na obra, vamos botar 4, 5 vezes no máximo, na obra. O senhor não acha que uma obra do tamanho e importância também como a Ponte de Luz, e que fica a 1,5 km do DEINFRA, merecia uma atenção especial? O senhor está falando tecnicamente ou como presidente? Como presidente. Bom, na realidade, assim, quando você faz uma obra, qualquer obra do DEINFRA, você tem uma equipe técnica, você tem todo mundo à disposição da obra. Especificamente da Ponte Estilo Luz, nós tínhamos um escritório na obra, nós tínhamos engenheiros, por parte do DEINFRA, engenheiros responsáveis, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, e também uma empresa contratada que faz a supervisão. E aí a supervisão de uma equipe técnica de engenheiros, dos mais variados técnicos de engenheiros. Então o senhor não acredito que tecnicamente não precisaria, tecnicamente na questão da ponte. Eu conheço o projeto, eu analisei o projeto, mas confesso que
até porque o Estado é muito grande. Nós tínhamos aí mais de 50 obras e não tinha como o presidente, como não tem até hoje, né, um secretário de infraestrutura e tal, visitar todas as obras num período grande. Então, o senhor, como presidente, o senhor acompanhava os relatórios mensais do consórcio supervisor? Mensais, não. Eu acompanhava aquilo que poderia chegar na minha mão, né? Tipo, os valores, até porque hoje quase era tudo online. Muitas coisas eu recebia, nós fazíamos reuniões na minha sala a cada 40, 45 dias sobre os andamentos Esses de relatórios todas não as chegavam obras. às mãos do senhor? Muitas vezes chegavam, sim. Sim, mas nem todos. Até porque essas medições são mensais. Então, as medições mensais, algumas chegam, outras não, porque vai direto para o setor. Não, eu me refiro aos relatórios do consórcio supervisor, né? O senhor tinha acesso mensal a esses relatórios? Eu não estou entendendo Do que consórcio, relatório que o senhor está se referindo. Consórcio de evolução das obras, do consórcio ProSul com Cremate, para ser mais específico. Sim, o senhor deve estar citando talvez medições, tá? Também. Sim, as medições funcionam assim. Então, são várias obras. Para cada medição é feito um relatório anexo e aí esses relatórios vão direto para os setores. No caso específico, sai da ponte, vai para a diretoria de obras, que atesta, que depois vai para todos os setores. Eu confesso que ler todos os relatórios é humanamente impossível. De todas as obras, né? Sim, mas essa obra, e o senhor não considera a obra da Ponte Luz uma obra especial? Sim, claro, totalmente. Uma das mais importantes. Então ela não é uma obra como eu digo que é a qualquer mais outra, importante do mundo hoje em termos de complexidade de engenharia. Quando o senhor assumiu a presidência da Infra, a obra de restauração da Ponte Luz ela deveria estar com 86% executada, porém estava apenas com 17% dos seus relatórios, dos seus serviços realizados, conforme apontava o relatório da supervisora. No mesmo relatório é feito o seguinte apontamento. Aí no computador ao lado do senhor e tem aqui atrás também, é feito o seguinte apontamento. Conforme vem sendo indicado nas medições do sistema do DEINFRA, o ritmo dos serviços por parte da empreiteira continuam lentos e já afeta diretamente o prazo final da obra. Porque nesse período o governo do estado já estava em negociação com bancos para arrumar recursos para viabilizar a conclusão da ponte. O governo do estado chegou à conclusão, através da Secretaria da Fazenda, que com recursos próprios não tinha condições de fazer a ponte. Então, na época, começou a negociação, que depois de um tempo deu certo, que foi com o BNDES, aonde se assegurou um volume considerável de recursos. Então, por que foi prorrogado? Porque estava em negociação com o BNDES, e que depois foi assinado pelo governo do estado um financiamento para a assinatura da ponte. Então, foi só por isso. Senhor Paulo, mas o senhor falou na resposta anterior que uma das primeiras providências do senhor foi justamente garantir os recursos para a execução da ponte, isso no começo de 2011. Eu entendi errado? Ou... Não, então eu me expressei mal. Garantimos os recursos para fazer o estaqueamento da ponte, porque tem uma coisa que eu quero frisar muito aqui, que nós engenheiros chamamos de ponte segura. O que é ponte segura? Deixar a ponte segura para ela não vir a colapso. Porque se as pessoas não sabem, desde 1982, a ponte, a qualquer momento, por um efeito de vento, isso está no laudo, assinado pela empresa Stein, poderia vir a colapso. Então, quando nós assumimos em 2010, quando chegou este parecer para mim, eu disse, vamos agilizar rápido a questão da infraestrutura embaixo da ponte para tornar a ponte segura. Depois é outra coisa. Então, os recursos que eu me referi aqui, que foram assegurados pela Fazenda, foi para fazer o estaqueamento, que era o período que se adaptava. Eu não me lembro se era para 8, 9 ou 10 meses, que era o que precisava fazer esse estaqueamento. Então, aqueles recursos a Fazenda assegurou, porque era prioridade tornar a ponte segura, como nós chamamos na engenharia. E o consórcio Florianópolis Monumento, ele tinha feito anteriormente apenas 23% em 3 anos e meio de contrato. O senhor acreditava realmente que os 77% restantes da obra seriam executados nos 2 anos e meio seguintes? Eu posso lhe dizer o seguinte, que se
Talvez, se o consórcio Florianópolis Monumento tivesse recursos deles, até porque o rompimento também foi nisso, talvez não ficasse pronto, mas ficaria bem próximo disso. Eu posso garantir que a meta nossa era tornar a ponte segura nesse aspecto e, para isso, por isso que nós fizemos toda a questão dos aditivos. Eu, respondendo claramente, se não ficasse pronto, ficaria bem pouco. Faltaria bem pouco para terminar. E por que o senhor tinha essa convicção, se o relatório da supervisão imediatamente anterior ao aditamento apresentava a seguinte observação, que está no computador também? Conforme vem sendo indicado nas medições do sistema DEINFRA, o ritmo do serviço por parte da empreiteira continuam lentos. Bom, vamos lá então, vamos por partes. A partir desse momento, começou a dificuldade da empresa. Nós pagávamos a empresa fomos surpreendidos algumas vezes que as pessoas que faziam os rebocadores paralisavam a obra por falta de pagamento, que os mergulhadores paralisaram por falta de pagamento. Então, começou toda essa discussão, a empresa também não cumprindo a parte dela. Por mais que a gente conversasse, por mais que a gente falasse, por mais que a gente notificasse a empresa, através de todo tipo de diário de obra, a empresa passou por esse processo, né? E aí que culminou depois com o rompimento que foi feito por mim. Em 18/2/2013, o senhor, representando o DEINFRA, assinou um termo de concessão fiduciária de direitos creditórios, na condição de interveniente e anuente, anuindo, então, com a apresentação do contrato de empreitada PJ 264, contrato de restauração da Ponte Luiz, firmado entre o DEINFRA e o consórcio Florianópolis Monumento, como garantia de um empréstimo de R$ 9,4 milhões realizado pela consultora Espaço Aberto junto ao Badesc. Senhor Paulo, por que o DEINFRA concordou com a apresentação do contrato como garantia? Desculpa, a última frase, por quê? Por que o DEINFRA concordou com a apresentação de um contrato com ele como garantia? Bom, na realidade, o que aconteceu? A empresa Espaço Aberto tinha problemas de fluxo de caixa, procurou um banco para pegar recursos financeiros do banco. O banco aceitou os contratos e as medições futuras da Ponte Hercílio Luz. Foi ao parecer jurídico, todo mundo, enfim, concordaram. Qual era o regramento? A partir das medições, se pagava essa prestação do banco. A empresa que tomou o empréstimo concordou, o banco concordou, o DEINFRA só pôde aceitar porque não tinha nenhum prejuízo financeiro para o Estado ou para a DEINFRA esse tipo de transação. Nós, ao invés de pagar X para a empresa, pagaria X, a diferença ou o parcelamento desse financiamento. Foi uma transação empresa privada com banco e aí nós só anuímos porque foi uma questão de concordância. Não fizemos nada mais disso e não teve nenhum prejuízo para o Estado. Mas, senhor Paulo, em janeiro de 2013, alguns dias antes da obtenção do empréstimo, que foi em fevereiro de 2013, a medição número 50 do consórcio supervisor apontava que o consórcio Florianópolis Monumento tinha realizado apenas 23% do contrato, o equivalente a R$ 35,6 milhões dos 154,8 milhões previstos inicialmente, sendo que, segundo o cronograma original, o contrato já deveria estar completamente executado e a obra de restauração da ponte deveria estar concluída. Considerando que a situação da época indicava que o contrato estava com uma execução muito atrasada e muito aquém do esperado, o senhor considera que o contrato de restauração da Ponte Luiz estava realmente apto e habilitado a ser dado como garantia para uma operação de crédito de quase R$ 10 milhões? Volto a dizer, nós não tínhamos não tinha nenhum prejuízo para o Estado. Na realidade, a empresa tomou esses recursos para fazer fluxo de caixa para construir a ponte. Na época, nós verificamos que era interessante
para o Estado, e volto a dizer, não teve nenhum prejuízo financeiro, não teve nada, justamente no intuito de tentar resolver o problema e construir a ponte e deixar a ponte segura, que era o nosso objetivo. O senhor levou em consideração esses aspectos ao anuir com a apresentação do contrato como garantia? De tornar a ponte segura, sim. Não, esses indícios de que... Esses indícios não, o que a supervisora já apontava, esse atraso tão explícito na execução do contrato. O senhor levou isso em consideração ao anuir com a apresentação do contrato como garantia? Mas não tinha nenhum... Nesse aspecto, não tinha nada que pudéssemos ser contrários a uma transação entre um banco e uma empresa privada. O banco aceitou o contrato. Nós simplesmente anuímos, não tinha nenhuma discussão, nada, nada contra a questão do DEINFRA. Não tivemos nenhuma participação pecuniária, o Estado não ia dar nenhum recurso, o DEINFRA não ia pagar nada. Era simplesmente, ao invés de pagar a empresa X, ia pagar o banco Y com a anuência da empresa. O DEINFRA não poderia... Se o banco aceitou, quem somos nós para não aceitar? O DEINFRA não poderia negar essa anuência? Acredito até que sim, mas negaria porque se era uma coisa para a empresa pegar um capital de giro para tocar uma obra que tinha contrato com o DEINFRA. Não vejo nenhum motivo de... Na época, né? Hoje até pode ser, mas na época não se tinha motivo. Porque não tinha nenhuma transação pecuniária entre Estado, entre DEINFRA e banco, nada. Era um contrato, deram em garantia, o banco aceitou. Um contrato que já deveria estar concluído e estava com 23% só disso concluído. O senhor não acha que, pela inexecução do contrato, isso não seria um bom motivo para não anuir? Dizem que não se deve fazer uma pergunta para responder uma pergunta. Eu pergunto, será que isso não é um trabalho do banco? Não é o banco que tinha que analisar o contrato, se valia, se não valia, se tinha 20%, porque tudo isso, esses documentos, foi tudo ao banco. O banco que tinha que analisar, não era nós. A construtora Espaço Aberto conseguiu um empréstimo com o Badesc, apresentando como garantia o saldo de um contrato, o qual não estava sendo cumprido cumprido o cronograma físico-financeiro. Em 2012, ao invés de aproximadamente 40 milhões de reais que deveriam ter sido medidos, foram medidos apenas 4,29 milhões dos 154 milhões previstos inicialmente. Ou seja, apenas 2,8% do contrato original, sendo que no último semestre de 2012 foram apenas R$ 375 mil medidos nos 3 meses anteriores à obtenção do empréstimo. Senhor Paulo, eu lhe pergunto, o contrato não dava todos os sinais de que não seria executado em sua plenitude, como de fato não foi? Por isso que nós rompemos, deputado. Por isso que depois de toda essa tratativa de tentar viabilizar o contrato, de tentar todos em busca de recursos do BNDES, arrumar os recursos, nós fazer as tratativas para tentar viabilizar, para deixar a ponte segura, tudo isso foi feito nas melhores das intenções de todo mundo. A empresa depois não honrou os compromissos e nós rompemos. Quem rompeu, volto a dizer, quem rompeu foi dentro dos meus 4 anos. Nós é que rompemos o contrato justamente por isso. O rompimento ele foi após 1 ano e meio do empréstimo. O senhor está falando do empréstimo? Do Badesc? Não. Que o senhor... Bom, mas aí, o empréstimo do Badesc não foi uma transação conosco. Eu confesso que a questão do Badesc é uma questão empresa privada com banco. O DEINFRA não participa. Eu estou falando da questão financeira do BNDES. Quando o Estado garantiu os recursos, eu não me lembro se foi 70, 80, 90 milhões, mas são recursos voltosos, que isso iria viabilizar consideravelmente a questão da ponte. Quando o Estado garantiu os recursos, a empresa não cumpriu com a parte dela. Aí nós rompemos. Esse é o tempo que eu estou falando. A questão do financiamento, esse do BNDE, do Badesc ou do banco privado, eu não sei, nós não participamos. Depois que o Estado garantiu os recursos, o DEINFRA levou 1 ano e meio para romper esse contrato. Por qual motivo? Justamente porque nós, juridicamente e tecnicamente, tomamos todos os passos, todas as precauções para não ter nenhuma questão judicial depois. Eu até posso explicar passo a passo o que aconteceu. Para não ter dúvida, os nossos procuradores, e com a presença do Procurador-Geral do Estado, Dr. João dos Passos, tudo foi juridicamente pensado, calculado, para que não tivesse um prejuízo maior para o Estado depois.
Qual seria o prejuízo maior para o Estado depois? Fazer uma rescisão, entre aspas, mal feita, que o consórcio que foi rompido pudesse entrar na justiça e pudesse paralisar tudo, e aí sim ficaria a coisa pior de todas. Então, tudo foi milimetricamente pensado, calculado, todos os passos foram feitos pela Procuradoria do DEINFRA, com a vistoria da Procuradoria-Geral do Estado, do próprio Procurador-Geral, todos os passos, justamente para não ter problema, porque como engenheiro, a nossa maior dificuldade era: vamos romper? Vamos, ok, rompemos. E aí a empresa podia entrar na justiça, ganhar uma liminar e tal, e aí ficaria a ponte toda ela paralisada. Essa preocupação a equipe jurídica do Estado e do DEINFRA tomou, a equipe técnica, porque a nossa preocupação técnica era isso, e volto a dizer, deputado, deu certo. Porque, graças a Deus, se a ponte hoje está segura e ela está praticamente concluída, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que foi a decisão nossa de romper o contrato naquela época, mostra que a nossa decisão foi correta. Em março de 2013, o DEINFRA ainda acreditava na conclusão das obras da Ponte de Luz? Março de? 2013. Eu não saberia lhe informar agora exatamente a data. Eu sei que nós começamos a ter um estresse em 2013. Eu não sei se foi março ou abril, assim, o estresse maior foi nessa época, mas eu não saberia dizer se foi fevereiro, março ou abril. Não sei, não posso dizer. Eu sei que em 2013 nós já estávamos discutindo informalmente, inclusive com o governador, porque vamos lá, ninguém vai romper um contrato nesse período sem a concordância do chefe maior, sem a concordância do procurador. E vamos, diga-se de passagem, eu quero aqui fazer um elogio ao ex-governador, porque ele também foi corajoso quando ele disse: juridicamente tem condições, tecnicamente tem condições. Ele ouviu o jurídico, ouviu nós técnicos, e ele disse: não, se é para romper, vamos romper de vez, para garantir a ponte e concluir a ponte. O senhor Marcos Peixoto Amin, que foi gerente de operações do Badesc na época da concessão do empréstimo em espaço aberto, declarou em oitiva aqui nessa CPI, abre aspas: se houvesse qualquer problema, eu acho que a Secretaria teria avisado. Ou ligar para o diretor do banco para dizer: olha, não faça isso. Porque eles nunca assinaram, gente. O contrato de garantia está assinado na Secretaria junto com a gente. Eles sabiam do empréstimo. Se eles soubessem de qualquer coisa que o navio estava afundando, eu não fazia nem ideia que o navio estava afundando. Com base nessa declaração do senhor Marcos Amin, eu lhe pergunto: o DEINFRA não deveria ter informado o Badesc acerca das reais condições e da real situação de execução do contrato de restauração da Ponte de Luz? Eu acho que isso é uma obrigação do banco. Eu acho que se os sócios do banco ou os diretores do banco eles estiveram lá no Badesc, estiveram analisando o contrato, analisaram, viram as medições, até porque é público isso, entra no sistema Sicob e analisa, eles viram. O senhor não acha que o DEINFRA foi omisso nesse caso? Não, em absoluto. Não, porque, volto a dizer, ao DEINFRA não cabia absolutamente nada. O DEINFRA simplesmente entregou a documentação a pedido do banco, as cópias do contrato, as cópias das medições, todos os relatórios. Quem tinha que analisar o relatório é o banco. O DEINFRA não emprestou nada para ninguém. O DEINFRA não fez absolutamente nada. Ele só assinou que tinha um contrato vigente, que estava lá e com todas as documentações. Não tinha como fazer absolutamente nenhum tipo de comentário. O contrato PJ 264/2008 previa a aplicação de multa de mora de 10% do valor da fatura, relativa aos serviços executados em atraso, desde que o atraso seja responsabilidade da contratada. Esse dispositivo ele foi aplicado no período que o senhor foi presidente do DEINFRA? Bom, a partir do momento que nós definimos que íamos começar a aplicar as multas, as medições foram zeradas. Teve um período aí de, não me lembro se foi 4, 5 ou 6 meses, que a empresa não faturou. Então, se não faturou, não tem como aplicar multa. Então, nesse período, sim, a decisão era aplicar a multa, só que não teve faturamento da empresa pelo estresse todo que tinha. No período de janeiro de 2011 a dezembro de 2014, foram pagos 33
R$ ao consórcio Florianópolis Monumento, sendo que o senhor, enquanto presidente do DEINFRA, não exigiu que fosse descontados mais de R$ 3 milhões em multa, descumprindo o contrato. Existiu algum motivo para não exigir a aplicação dessa multa? Não, a multa você só cobra se você aplica a multa. Não tinha nenhuma multa aplicada. Volto a dizer, quando nós resolvemos a decisão de rompimento do contrato, e reafirmo aqui, o rompimento foi feito na minha gestão, né, nós decidimos, a partir daquele momento que nós começamos com a orientação toda jurídica, porque ela tinha que ser jurídica, né? As medições foram zeradas e não tinha como aplicar multa. Então, não tem como aplicar multa de algo que você não multou. Na verdade, o senhor, como presidente da Infra, fez o repasse de 33 milhões ao consórcio Florianópolis Monumento. Então, eu gostaria de entender por que as multas não foram aplicadas antes, então, 2011, 2012, 2013. Não, porque justamente isso. A ideia era fazer as negociações todas para viabilizar a ponte segura. A ideia não era fazer um rompimento de contrato no início, a ideia era fazer a ponte segura. Paralelo a isso, o governo do Estado ia atrás dos recursos, porque nós estamos falando de milhões. Paralelo a isso, tudo isso foi reunido e foi conversado com vários secretários de Estado, com todo mundo junto. Isso não foi uma decisão só minha. A decisão era todos viabilizar a ponte segura, como nós chamamos. A decisão de não aplicar a multa foi sua? Não tinha o que aplicar a multa, não tinha decisão de aplicar a multa, porque a nossa ideia era justamente tornar a ponte segura. É isso que eu estou perguntando. Pô, a decisão de não aplicar a multa foi do senhor? Não. De quem foi a decisão? Não tem essa decisão, porque a multa só é aplicada depois dos engenheiros fazerem o laudo, depois dos engenheiros analisarem, verificarem, e aí se aplica. E não havia atraso no cronograma quando o senhor estava como presidente? Deputado, vou reafirmar. Claro que tinha, só que nós estávamos como engenheiros e como técnicos, era justamente tornar a ponte segura. Não adiantava nós seguir, a ideia era, torna a ponte segura. A empresa participou de várias reuniões, nós vamos tocar a obra. E foi, como de fato, se o senhor analisar, já que o senhor está falando, em 2013, a obra andou consideravelmente bem. E de quem depois disso? E de quem que foi a decisão de tomar todas as medidas possíveis antes de aplicar a multa, então? Como assim? As decisões de medições, as medições que vieram antes já apontavam esse atraso. O que eu queria entender é isso, quem é que decidiu negociar, de fazer reuniões e não multar? Não, foi o Estado como um todo. Eu disse aqui, nós fizemos várias reuniões no gabinete do governador, com o grupo gestor do Estado, com os técnicos do DEINFRA. Nós fizemos várias reuniões, que a ideia era, vamos tornar a ponte segura. Para isso, precisava de X milhões, que era para fazer as fundações e aquela estrutura metálica embaixo. E quando ele voltou a faturar, quando o consórcio voltou a faturar, o consórcio cumpriu o cronograma? Eu posso dizer que em 2013 não cumpriu na íntegra, mas foi talvez o melhor de todos o drama. O 2013 foi um dos melhores períodos, mesmo com atraso, foi um dos melhores períodos da obra. E por que não foi, mesmo com atraso? Então houve atrasos, então? Sim, aí depois disso nós rompemos o contrato, porque daí iniciou o ano de final de 2013 ou início de 2014, o tempo, eu confesso que eu não quero dizer um mês aqui, as obras começaram, começamos a ter problema no canteiro de obras, que era o pessoal de novo indo embora porque não tinha pagamento e tal, aí que houve a decisão do governo, né, com a minha presença, do governo de nós irmos para o rompimento do contrato, porque aí nós tínhamos dinheiro, nós tínhamos recursos em caixa do Estado, nós tínhamos tudo, aí sim era um rompimento unilateral, porque a empresa não estava cumprindo a parte dela. Até antes disso, até 2011, 2012, que é o meu período, a empresa não cumpria a parte dela, mas vamos ser justos, o Estado também deixou de cumprir algumas partes por questão financeira, por questão de fluxo de caixa do governo do Estado. Então, foram dois momentos. A partir do momento que assinou-se o convênio de financiamento do Estado com o BNDES, garantindo recursos
de milhões, né, a empresa aí não conseguiu mais, e aí foi aí que foi o rompimento. Quando que foi a decisão de romper o contrato? O mês exato eu não sei, mas foi 2014. 2014. Meados de 2014, sim, o primeiro semestre de 2014. Eu não saberia dizer exatamente o mês, mas foi 2014. A decisão foi de quem? A decisão foi o seguinte, vamos lá. Nós fizemos uma reunião de engenheiros com o corpo técnico jurídico do DEINFRA primeiro. Nos certificamos que o certo para a obra era o rompimento. Dali, nós fomos conversar com o governador, com o procurador do Estado e com o grupo gestor. Levamos a nossa exposição de motivos, que tecnicamente nós achávamos que era o ideal, porque a partir daquele momento o Estado tinha recurso, nós estávamos com recursos em caixa, nós tínhamos tudo e a empresa não estava... Em 2013, vamos ser justos, em 2013 a obra foi num ritmo consideravelmente bom, e depois a obra deslanchou, que nós tivemos paralisações dos rebocadores, dos mergulhadores, e aí era inconcebível, o Estado o DEINFRA está com recurso e a obra não dá. Então, daí nós fizemos uma exposição de motivos ao grupo gestor, ao governador, ao Procurador-Geral do Estado, e ali então se tomou a decisão. Então vamos juridicamente fazer tudo dentro do processo, tudo dentro da lei, e fazer bem feito, porque nós também colocamos a esse grupo, o gestor, ao governador, todos dizendo o seguinte, olha, temos que fazer juridicamente bem feito, porque tecnicamente a ponte não pode ficar, se desse algum problema jurídico, a ponte não pode ficar muito mais tempo com o risco de um colapso. Senhor Paulo, a senhora Carla Regina Crauel, que foi administradora da CSA LTDA, empresa que se consorciou com o Grupo Espaço Aberto, formando o consórcio Florianópolis Monumento, foi ouvida como testemunha nessa comissão parlamentar de inquérito e informou que, entre os anos 2011 e 2012, ela, como representante da CSA, se reuniu com alguns servidores da área de infraestrutura do Estado, um engenheiro responsável pela ponte, o secretário de Estado e o próprio governador de Estado da época, o senhor Raimundo Colombo, com vistas a informar ao Estado que a empresa CSA estava saindo das obras da ponte e que somente a Consórcio Espaço Aberto seguiria conduzindo os trabalhos. O senhor participou de alguma dessas reuniões? Não me lembro. A determinação partiu do governador Raimundo Colombo ou do secretário de Infraestrutura do Estado? Para? Essa permissão para que essa anuência com a CSA saísse do contrato? Eu desconheço o assunto, eu sinceramente não me lembro de ter algum documento, porque uma coisa é alguma pessoa dizer, outra coisa é um documento. Eu não me lembro de ter algum documento no DEINFRA de que alguma empresa tenha saído do consórcio. Não, pode até ter, viu? Eu não quero, mas eu não estou lembrado de que tenha no processo, e eu estou aqui, inclusive vou deixar cópia depois de todo o processo, de como que nós fizemos o processo do rompimento do contrato. Eu trouxe uma cópia para deixar aqui para a CPI, e não estou lembrado, não me lembro de nenhum documento de que alguma empresa tenha saído do consórcio. Pode até ter saído, mas confesso que eu não me lembro. O senhor, como presidente do DEINFRA, que estava executando, nas suas palavras, uma das obras mais complexas em execução no país, num valor de milhões, um contrato no valor de 54 milhões de reais. O senhor não sabia que a empresa que continha o acervo técnico deixou o contrato? Eles nunca me procuraram, nunca apresentaram. Eu confesso que, para mim, não. Mas assim, de conversa de corredores, sim. Agora, esse também, mesmo também não estando no nosso parecer do rompimento, esse também foi um dos motivos que nós levamos a cabo. Só que como não tinha, eu acredito que juridicamente não tinha algum tipo de documento, mas essa informação chegou... E o que o senhor fez ao saber dessa informação como presidente, ao saber que a empresa que continha o acervo técnico saía do contrato? Não, eu volto a dizer, eu desconheço.
não chegou para mim nenhum, assim, não me lembro disso, desconheço, não vejo isso como uma dificuldade, até porque já era, eu não sei qual era o período, já era um período que a gente estava talvez... Isso foi em 2012. Tá. Não me lembro, não conheço. Essa informação de que a empresa havia saído não é uma informação de faça a verificação? Não bastava ir no canteiro e ver quem eram os técnicos presentes? Deputado, uma coisa é verificar, outra coisa é documentos. Eu confesso que em tudo que eu li da ponte, não vejo nenhum documento de que a empresa tenha protocolado. Pode até ter tido, mas isso não passou. Agora, para a obra em si, nós estávamos, e volto a dizer, os melhores técnicos do Estado e talvez do Brasil estavam e estão até hoje inseridos na obra da ponte. Então, é uma obra complexa, é verdade, mas nós estávamos muito bem servidos de corpo técnico hoje, como tem até hoje. A equipe é basicamente a mesma que está hoje na ponte quando estava no meu tempo. Senhor Paulo, os relatórios da supervisão apontavam a saída da CSA. Quem deveria ter informado essa situação para o senhor, então? Nos relatórios desse apontavam? Isso. Talvez o pessoal da diretoria, mas eu não estou lembrado disso. Então o senhor não viu esses relatórios que apontavam a saída da CSA? Deputado, pode até ter chegado esse assunto para mim, mas eu confesso que eu sim, primeiro que eu não me lembro, mas se chegou, não quero dizer que, querendo dizer que não chegou, só não me lembro, sinceramente não me lembro. Senhor Paulo, essa é uma pergunta padrão, eu preciso lhe fazer. O senhor recebeu ou ofereceu alguma vantagem ou promessa de vantagem de qualquer natureza de agentes públicos ou privados em qualquer aspecto, atividade ou fato relacionado à execução dos contratos de reabilitação, restauração e supervisão da Ponte São Luís? Bom, deputado, eu posso lhe assegurar e garantir a todos. Tudo que foi de 2011 a 2014, tudo que foi medido, executado, foi tudo dentro das normas técnicas e pago tudo dentro da norma técnica. É muito fácil saber se foi feito ou se foi medido algo a mais. E eu sei que é difícil responder algo com outra pergunta. Se nós tivéssemos alguma atitude não republicana com o consórcio, obviamente que eu não iria romper o contrato. Se eu tivesse alguma negociação, alguma negociata com o consórcio, que é aqui de Florianópolis, que todos nós conhecemos quem é, se nós tivéssemos alguma atitude não republicana, eu, com certeza, deputado, eu iria sofrer todo tipo de coisa para não romper. E digo e afirmo, não recebi pressão de ninguém para não romper. Ninguém chegou para mim e disse, pô, Paulo, ninguém da classe política, ninguém do governo, ninguém não rompe. A decisão de romper foi uma decisão em conjunto, né? Foi uma decisão que estava o grupo gestor, que estava nós. Claro que a questão técnica foi nossa, a decisão foi nossa. Em nenhum momento, e volto a dizer, se nós tivéssemos tido alguma ação não republicana com o consórcio, com certeza não iríamos romper. Então, eu durmo meu sono sossegado e volto a dizer, eu tenho a consciência tranquila. Se a ponte vai ficar pronta agora, que dizem que no final do ano ou no início do ano que vem vai ficar pronta, graças a essa decisão do rompimento do contrato tomada em 2014, que, vamos ser justos, não foi só por mim, mas teve o meu dedo, né, teve a minha posição nisso e teve o apoio de todo o staff maior do governo do Estado para o rompimento.
Senhor Paulo, me perdoe insistir no assunto, mas nós verificamos aqui. E a supervisora, ela insiste, nós temos vários aqui relatórios repetidos, onde a supervisora insistia no tema de que a CSA tinha deixado o contrato. Esses relatórios não eram verificados pelo senhor? Pode ser, deputado. Pode até ser que esteja isso aí e tenha passado desapercebido para mim, eu voto. Só vou dizer que não me lembro. Agora, tecnicamente falando, foi um conjunto de fatores que nós levamos para o rompimento de contrato. Pode até ser que esse fato tenha vindo à tona, os nossos técnicos engenheiros tenham falado. Eu só não me lembro, não me lembrava disso. Mas, se foi, deve ser, não tenho nenhuma dificuldade disso. A única coisa que eu digo é o seguinte, se a empresa realmente saiu, o corpo técnico que estava hoje, como está hoje na ponte, né? Quem está na ponte hoje, o corpo técnico não digo 100%, mas é basicamente a grande maioria que estava na ponte e continua hoje, né? Com uma outra empresa, obviamente, mas a parte da engenharia, a parte de projeto, a parte de soluções de engenharia, são os mesmos. Tá? Então, pode ser que tenha, mas eu confesso que eu não me lembrava disso. Presidente, eu estou satisfeito, mas nós deixamos um ofício também com o senhor, que agora, depois, inclusive, desse depoimento, um ofício que solicita a convocação do ex-governador Raimundo Colombo como testemunha aqui nessa CPI, e ainda mais depois de todas as menções que foram feitas a ele, gostaria de pedir também que a gente votasse a convocação, o convite ao senhor Raimundo Colombo para que pudesse vir a essa CPI também. E, por mim, eu estou satisfeito quanto às minhas perguntas. Muito obrigado. Senhores deputados, eu vou perguntar à deputada Marlene, tem alguma pergunta a fazer? Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, todos aqueles que nos acompanham. Na concepção do senhor, qual foi o principal fator ou motivo que levou à rescisão do contrato do Estado, de Infra, né, com o consórcio Florianópolis Monumento, com tão pouco da obra de restauração e reabilitação da ponte Hercílio Luz executada? O problema mais grave foi a questão do seguro de engenharia da obra. Tinha um seguro de engenharia, não é seguro de proposta e tal, isso é outra coisa, seguro de engenharia. A empresa renovou, apresentou para nós a renovação, e um belo dia eu recebi um telefonema de um dos diretores da companhia seguradora, dizendo que quando a empresa renovou parcelado lá em X pagamentos, e que tinha pagamento vencido, e que se a empresa não pagasse dentro de um determinado prazo, eles iriam cancelar o seguro. Aquilo foi assim, uma coisa muito impactante quando eu recebi esse telefonema. De imediato, eu pedi que a seguradora oficiasse isso por ofício. Então, esse foi um dos motivos do rompimento, assim, o maior dos motivos. Mas eu tenho mais, eu vou dar assim. Não está aqui no laudo, até porque juridicamente não se sustentava, até porque eram umas coisas, mas vou dar um outro depoimento. Tem a Barra de Olhau. Barra de Olhau é aquelas estruturas metálicas que fazem aquele sistema de arco. A fornecedora, uma das únicas fornecedoras que tinha no Brasil era a Uzi Minas, tanto é que a Uzi Minas forneceu esse produto depois. Na época, o consórcio foi comprar esse produto na Uzi Minas, e a negociação durou um bom tempo. Um belo dia, eu recebi um telefonema da empresa, de um dos diretores da Uzi Minas, me dizendo assim: Paulo, presidente, o cadastro da empresa, fizemos uma reunião de diretoria agora, o cadastro da empresa não tem como nós fornecermos o Barra do Olhau para o consórcio Florianópolis Monumento. O cadastro não passa. Então, estou lhe dizendo oficialmente que não tem como, a não ser que eles comprem à vista, não tem como, da forma como eles querem, nós vamos. Então, eu estou lhe avisando, como presidente, porque nós sabemos da importância que é a ponte Hercílio Luz para o Estado. Obviamente que isso não tem documento, mas isso, aliado ao seguro, que não houve o pagamento, foi os motivos
Claro, e aliado a isso, o atraso de obra, foram os motivos maiores para a rescisão de contrato. Sim, senhor Paulo, de forma bem sucinta mesmo, no entendimento do senhor, a empresa mineira lá, que o senhor citou, A Uzi Minas. a Uzi Minas, né? Ele não deu maiores explicações, eu digo de forma bem simples, né? O porquê da não aprovação desse contrato. Assim. Era questão cadastral mesmo, questão eles analisaram o balanço da empresa, cartórios e tal, e tinha problemas. A empresa tinha problemas financeiros com o mercado, vamos chamar assim. Não foi questão técnica, foi exclusivamente financeira. Ele disse que financeiramente não tinha como eles venderem a prazo para o consórcio. Senhor Paulo, existiam pedidos de suspensão? Se existiram pedidos de suspensão ou paralisação da obra solicitados pelo DEINFRA, se existiram esses pedidos feitos pelo DEINFRA? Durante os 4 anos, eu desconheço, deputado. Lamento, eu posso até responder isso depois por escrito, mas de cabeça não me lembro. Tá ok. Quem determinava quando as notas fiscais poderiam ser emitidas? Quem que era a pessoa responsável que determinava quando as emissões das notas fiscais? Bom, acerca delas. Ok. Funciona assim até hoje. O engenheiro fiscal chefe da obra, ele junto com a equipe de supervisão, junto com a sua equipe, eles fazem a medição. Né, isso é uma coisa bem genérica, de todas as obras, até hoje é assim, a não ser que tenha mudado agora, mas deve ser assim ainda. Eles analisam, discutem, fazem toda a medição, depois a equipe de supervisão faz toda a revisão, medem lá item por item, vai para a equipe de engenharia nossa que analisa, eles encaminham para a empresa. A empresa, às vezes, pode ser que não concorde, ou que falte um item, ou que não falte um item. Se a empresa concordar 100%, que pode acontecer, esqueceram isso, ou enfim, retorna, vai para a diretoria de obras, que toda a equipe da diretoria de obras faz uma análise minuciosa de novo em cima daquilo, autoriza a ir para a diretoria financeira para pagamento. Em poucas palavras, o fluxo é mais ou menos esse. Sim. O cargo da pessoa que determinava a emissão dessa nota? É o engenheiro fiscal da obra. Engenheiro fiscal. Nomeado por portaria pelo presidente do DEINFRA. O senhor se lembra do nome de algum deles? Do meu tempo era o engenheiro Venceslau, que estava aqui e foi para outra sala agora. Ele que foi... O engenheiro Venceslau foi o engenheiro fiscal da obra no tempo que eu estava lá. Então, o engenheiro Venceslau era quem determinava quando as notas fiscais poderiam ser emitidas. Isso. Tá. Existiu o pedido do DEINFRA para segurar, ou seja, reter ali temporariamente as medições, ou seja, para não medir e não emitir a nota fiscal para pagamento? O senhor quer que repete? Não, eu só estou... assim, eu não me lembro se no início de 2011, 2012, por fluxo aconteceu isso, mas eu não lembro, deputado. Sinceramente, não posso dizer nem que sim, nem que não, porque, sinceramente, não me lembro. Te agradeço, senhor presidente, era isso. Senhor deputado, a deputada Marlene deseja fazer uma pergunta. Com a palavra, Vossa Excelência. Só, como o senhor falou sobre a questão do seguro, que fique registrado aqui, em algum momento durante a execução, as obras da Ponte Ercílio ficaram sem as devidas coberturas dos seguros? O seguro, a princípio, não, deputada, porque tão logo venceu, isso é uma condição que o DEINFRA como um todo, venceu. O que aconteceu foi que renovaram, e aí renovaram e parcelaram em algumas vezes lá, e aí, dentro desses pagamentos, se atrasou, e aí uma questão contratual. A princípio, não ficou a ponte sem seguro, a não ser depois que foi rompido, que foi a questão do contrato, entendeu? Quando a empresa rompeu a questão do seguro, aí sim. Tá? Aí nós já estávamos encaminhando, inclusive, o rompimento do contrato.
E aí o seguro-garantia do consórcio Florianópolis Movimento foi executado. Bom, vamos lá. O último ato meu do rompimento foi encaminhar o rompimento, notificar as empresas do rompimento, e depois tinha alguns atos subsequentes que tinham que ser tomados, que era, eu determinei que abrisse o nome não é sindicância, abrisse, se eu ler aqui até para não citar nenhum nome equivocado aqui. Enfim, que fosse tomado as medidas dentro da lei orientada pela Procuradoria Jurídica. E aí essas medidas seriam a partir de 2014. Aí eu deixei de ser presidente da Infra em dezembro de 2014. Eu acredito que tenham sido tomadas, mas eu desconheço, deputado. O que tinha dentro do meu período, eu tomei todas. Não ficou nenhuma para trás. Ok, obrigada. Fim da participação, deputada Marlene. E não havendo mais quem queira perguntar, dou por encerrado o processo de depoimento do senhor Paulo Roberto Meller. Vossa Excelência está dispensado e solicito a assessoria que o encaminhe à área externa deste plenário. Isso aqui eu posso? Vossa Excelência deixa também uma série de documentos, em especial cópia de todo o processo que trata da rescisão com o consórcio Florianópolis Monumentos, que é o projeto PJ.264/2008 PHL. Então, muito obrigado ao senhor Paulo Roberto Meller e solicito a assessoria que dê o recebimento, faça a devida anexação e numeração no processo e depois abra a vista para os senhores deputados que têm interesse. Muito obrigado ao senhor Paulo Roberto Meller. Solicito que a assessoria traga para este ambiente a outra testemunha, o senhor Venceslau Jerônimo de Otalev, para que possa prestar o seu depoimento. Registro a presença do deputado Bocelino, seja bem-vindo. E também, deputado Bruno, quanto ao requerimento de Vossa Excelência para que seja submetido a convocação ou não do ex-governador Raimundo Colombo, quero dizer a Vossa Excelência que esse presidente pode, de forma monocrática, autorizar ou não a sua convocação, mas como questões importantes tenham levado ao colegiado, não colocarei em discussão nem votação, porque não temos o quórum suficiente para botar em votação. Fica para a próxima reunião. Solicito assessoria que dê entrada neste ambiente o senhor Venceslau Jerônimo de Otalev. Senhores deputados, o senhor Venceslau Jerônimo de Otalev. É o senhor? Sim. O senhor sempre responde aqui no microfone, por gentileza. Pois não. O senhor recebeu o ofício de convocação para vir participar desta Comissão Parlamentar de Inquérito. O senhor sabe o motivo por que está aqui? Foi convocado? Sim, senhor. O senhor, por gentileza, diga o seu nome completo, a sua profissão e o seu endereço completo, por gentileza. Pois não. Meu nome é Venceslau Jerônimo de Otalev, sou engenheiro civil, servidor público do DENFRA desde 1982, resido na Avenida Governador Irineu Bornozes, 3.770, apartamento 603B, em Florianópolis. O senhor tem o direito de ficar calado. Se desejar não responder qualquer pergunta, o senhor não precisa responder. Senhor presidente, O senhor se faz... O senhor posso fazer uma gentileza para o senhor? Ontem à tarde... Mas deixa eu primeiro terminar essa parte Pois inicial, não. o senhor já dou a palavra Ok. a Vossa Excelência. O senhor se faz acompanhar de advogado? Sim, senhor. O senhor diga, por gentileza, o seu nome completo, a OAB, e se eu tenho procuração, Sim, tenho. É Rodrigo Indalecio Vela Veiga, OAB 16290. e o endereço do seu escritório? Avenida Rio Branco, número 380, edifício Barra Sul, sala 207 208.
Senhor Venceslau, o senhor reconhece ele como seu procurador? Sim. Quero aqui dizer ao senhor procurador de que não é permitido interferência no depoimento do senhor Venceslau. O senhor pode se dirigir a este presidente em eventual questão de ordem. E a questão de ordem eu vou deferir ou indeferir conforme o que determina a legislação e o curso desta comissão processante. Perfeito. Está de acordo? De acordo. Uhum. Ok, então, o senhor também pode desligar o microfone. Ok. Senhor Venceslau, por gentileza. Pois não. Prezado presidente, eu estou afastado desde o mês de fevereiro deste ano, e ontem à tarde a gente estive falando com o meu médico, mas ele muito preocupado, mas eu acho que o meu dever cívico, agora eu me furtaria, isso eu diria assim, em consideração a minha esposa e meus filhos. Se eu sentir alguma coisa, eu peço então que o médico recomendou, mas eu estou muito tranquilo. Tá certo? Só quer dizer isso? O senhor é que vai tomar a decisão. Se o senhor estiver em condições de saúde para dar o depoimento, nós prosseguimos. Se o senhor disser que não tem condições, eu interrompo imediatamente aqui agora. Então, deputado, assim, agora eu estou tranquilo, tá certo? Mas se eu sentir, como falou o médico, palpitação, qualquer coisa assim, ou alguma dor, então eu pediria ao deputado Bruno, então a gentileza de Vossa Excelência que, tá certo? Eu assumi esse compromisso. Se vossa senhoria desejar interromper, eu de imediato eu suspendo. Ok, agradeço. Essa é uma prerrogativa do presidente. Porque eu acho importante o advogado poderá, neste caso, urgentemente se manifestar. Mas faço questão de receber e ler os dois atestados. Um datado do dia 1º/10/2019, que é assinado pelo cardiologista Dr. Mário Mussi, que diz o seguinte: o senhor Venceslau Jerônimo da Itolev é meu paciente, submeteu-se recentemente a angioplastia de lesão complexa no tronco da coronária esquerda. O paciente corria grande risco de sofrer um infarto com parada cardíaca e atualmente está sob o uso de medicamento antiagregante plaquetário. É também portador de uma doença imunológica purpura, e aí vem o nome técnico, controlada com medicação de alto custo. Pode sofrer uma piora desta doença submetido a estresse. Recomendamos que o mesmo seja dispensado em entrevistas que possam desencadear estresse emocional. O segundo atestado: caso durante o interrogatório do Sr. Venceslau de Itolev apresente sintomas de dor precordial, falta de ar ou palpitações, o mesmo deve ser interrompido, pois o paciente é portador de doença coronária grave e estente colocado no tronco da coronária. Senhor deputado Bruno, vou tomar uma decisão, senhor deputado. O atestado vai precisando ter uma reunião da CPI para trocar esse depoimento. O atestado aqui dá toda uma condição que nós, como leigos em doença, não temos condição. Eu não quero correr esse risco nesse plenarinho. Rogo a Vossa Excelência para que possamos hoje à tarde, antes da reunião das 17... Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Só um minutinho, já começa com Vossa Excelência. Mas o advogado pode falar. O Venceslau está sentindo bem para depor e ele gostaria de depor mesmo. Ele só tem a ressalva de que, se por acaso ele tiver algum tipo de sintoma, de palpitação, alguma coisa, se interrompe o depoimento. É só isso. Ele tem a intenção de depor e a gente veio para isso. Então, quero deixar claro. Conte risco de Vossas Senhorias. Sim. Ok. Qualquer isenção desta comissão de senhores membros. Perfeito. Mas com a liberdade de Vossas Senhorias interromper assim que entenderem necessário. E eu faço a interrupção. Mas a responsabilidade daqui por diante é de Vossas Senhorias. Fiz questão de dizer que o atestado, no meu entendimento, transmite um quadro grave. Então, não quero assumir a responsabilidade. Se Vossa Senhoria, que é procurador, e o senhor Venceslau, de viva voz, diz que tem condições, vou tocar a reunião, mas com responsabilidade única e exclusiva de Vossas Senhorias, ok? O senhor concorda, senhor Venceslau? Sim, senhor. Okay. Deputado Bruno, com a palavra. Solicito à assessoria que faça a anexação do recebimento dos atestados, faça a anexação no processo com a numeração. Senhor Venceslau. Pois não, deputado. O primeiro relatório de fiscalização do consórcio supervisor ProSul com Cremate que o senhor assina é de junho de 2012. Nesse mês, o valor medido foi de aproximadamente R$680 mil, ou seja, muito abaixo da média prevista para o contrato, que era de algo em torno de R$3 milhões ao mês. Como era de forma objetiva, eu lhe peço,
Como era notório o atraso no cronograma, conforme... Aliás, o atraso era notório conforme é observado pela imagem. Está no computador ali, se o senhor puder... Sim. Se o advogado puder virar para o senhor. Tem um cronograma ali. Põe essa pasta embaixo para ele ter visualidade. Põe para baixo. Até porque o senhor Se vai... precisar, não há problema nenhum, eu interrompo o senhor. Ok. Opa. Ele não precisa tocar no computador, ele vai assistir, elas vão ser Exato. movimentadas automaticamente. Portanto, era notório o atraso no cronograma, como a gente observa pela imagem. Ao final do relatório, também foi consignada a seguinte informação pela supervisora. Conforme vem sendo indicado nas medições do sistema de infra, o ritmo de serviço por parte da empreiteira continuam lentos. O senhor poderia nos detalhar qual é a situação que o senhor encontrou quando assumiu a fiscalização das obras da Ponte Luz? A situação encontrada preocupou o senhor? Sim. Eu entrei nos serviços da recuperação da Ponte Luz, porque eu li na manchete de 10 estacas executadas, uma tinha caído. Como eu trabalhei nos serviços com o fiscal das obras da Ponte Pedro Ivo Campos, nas fundações e na geologia, eu procurei o diretor da área, Dr. Romeu. Disse: Romeu, o que eu posso te ajudar? Porque achei que eu tinha essa obrigação por ter tido conhecimento, conhecia a geologia, né? Então, a partir desse instante, eu falei com o Dr. Romeu e nós tomamos de imediato o que a gente fez. Recomendei ao Dr. Romeu e ficamos a tarde inteira lendo todas as sondagens, os processos que estavam sendo executados. Aí, mais no final da tarde, o Dr. Romeu fez um juízo e me convidou para que eu fosse até o 10º andar, onde estava o Dr. Paulo Meleca, que ainda há pouco me antecedeu. E nós explicamos para eles: olha, a situação é que foram executadas as 10 estacas, uma caiu, realmente assim, tinha dado pane para não saber o que tinha acontecido. Então, primeira coisa, providência, eu comentei: você tem que contratar uma empresa para fazer o ultrassom das estacas, para ver se as outras 9 estacas estão íntegras. Isso aí até sugeri, olha, senhor, acho que o DINFRA tem que contratar diretamente, não pode ser via a consultora e nem via a executora. O DINFRA tem que contratar independentemente a empresa que eu conhecia, porque eu tinha lá acompanhado os viadutos ali da BR-101, e lá foi usado na estaca hélice o ensaio in situ feito por uma empresa de Curitiba, in situ. Aí foi o presidente do DINFRA autorizou, o Dr. Romeu, nós chamamos a empresa, com a ajuda da própria executora da empresa, a gente fez as capelas, fez tudo, preparou as plataformas, e a empresa veio e fez os ensaios, e nós chegamos aí ficou. A partir desse instante, eu fui convidado para chegar na ponte. Bom, aí essa foi minha entrada na Ponte Silos. Então, se eu pergunto o que eu encontrei? Encontrei o seguinte, que a empresa estava a empresa Fundesp, uma das melhores empresas do Brasil, executando as fundações, e o trabalho é um trabalho lento, porque não comporta 2 equipamentos de perfuração, ela fazia uma estacada de cada vez, é uma das fundações mais difíceis que eu vi até hoje na minha vida, porque são 30 metros de lâminas de água, né? Depois ainda tem a parte de argila, às vezes tem outra região com a rocha inclinada e devido à correnteza da enchente da vazante ali no canal, não tem passada da água diretamente para a rocha para instalar e colocar. Foi realmente uma maestria executada, e isso não era um serviço rápido, era um serviço lento. Isso foi sendo desenvolvido. Essa é porque tem 2 coisas. Uma, tem alguns instantes, deputado, eu sei onde é que o senhor quer chegar. Um instante era que o serviço realmente de fundações naquela situação era lento, não dava para inventar, não dava para fazer coisa. Então, realmente era um serviço e ia sendo desenvolvido. Se olhar os relatórios, claro que no âmbito geral havia um atraso, né? Atrasos que o senhor já comentou aqui, e já assisti isso comentando, que realmente houve uma dificuldade da empresa ter um fluxo de caixa, tá certo? A empresa nunca parou a obra nesse período, mas realmente ela não recebia, não tinha condições de ter um fluxo de caixa por isso realmente eu nunca pude multar a empresa, né? Porque eu tenho que reconhecer isso, deputado. É inadmissível, deputados, achar que não houve atraso, é só olhar as medições e ver que não houve pagamento. Isso eu não estou inventando, isso é um documento, né? Então, isso que eu peço O senhor, ao assumir a fiscalização da obra na qualidade de representante do Estado, pensou em tomar tomou alguma atitude efetiva com relação aos problemas da obra, em especial com relação ao ritmo lento da executora? Bom, eu repito para o senhor,
tinham sido feitas 10 estacas, uma tinha caído. A primeira coisa que tinha que ser feita era completar as outras 7 estacas. Isso não é um serviço rápido. Isso é um serviço... Estou trabalhando lá no meio do canal, com 30 metros de lâmina de água, direto à rocha. É um serviço que não tem como inventar, tem que fazer com muito cuidado, a concretagem é demorado. Isso era o ritmo que foi imposto nesse serviço que foi feito, que chegou a essa conclusão da ponte. Então o cronograma foi mal feito? Eu não diria, eu não sei, deputado, eu não diria que mal feito. O senhor diz que é natural esse atraso, o cronograma ele foi mal elaborado? Não, o que eu estou dizendo, não estou dizendo que é natural o atraso, que eu disse para o senhor que o serviço que estava sendo executado não dava para ser rápido nem inventar nada, porque é um serviço perigoso, tanto que houve o sucesso na ponte Ciro Lúcio, porque esse serviço foi bem feito. Essas fundações que foram executadas lá com muito cuidado, com muita atenção, sustentaram 5.000 toneladas. Então, se não fosse bem feito, com calma e naquele ritmo que foi feito, não teria sido executado. O cronograma, então, ele foi bem elaborado, na opinião do senhor? Senhor, ali que eu estou dizendo e respondo para o senhor, que ali não tinha como adiantar. Aquilo ali foi feito que não tinha, olha, eu tenho experiência, fui professor de fundações, dei aula de mecânica dos solos, participei das fundações da Ponte Pedro Ivo como fiscal da execução, e aquilo ali é que eu afirmo dentro da minha RT, minha responsabilidade técnica, que é assim. Eu tenho a RT junto ao CREA e eu assumo essa responsabilidade que eu estou lhe dizendo. Em junho de 2012 foi assinado o 8º termo aditivo ao contrato original, prorrogando o contrato por mais 30 meses, certo. Ou seja, até 31 de 12 de 2014. Ao final de junho de 2012, ao invés das obras da Ponte Sul Luiz estarem concluídas, o contrato estava aproximadamente apenas com 23% executado, mesmo após 3 longos anos e meio de contrato. Senhor Venceslau, por que foi assinado mais esse termo aditivo e não foi rescindido o contrato na época? O senhor acreditava que realmente os 77% restantes da obra seriam executados nos 2 anos e meio seguintes, quando 23% da obra foi executada em 3 anos e meio? Deputado, o senhor me permite lhe mostrar uma coisa? Eu preciso pegar aqui na minha... Eu vou dizer... O senhor está liberado para pegar o documento, se desejar. Eu acho que eu vou comentar, mas, deputado, é assim. Deputado, a história, o pessoal pega muito rato, pega no meio, não conhece a história de Florianópolis que se vive aqui. Em 1968, deputado, caiu a ponte Bridge, caiu, e o governo do estado recebeu um aviso dizendo o seguinte, olha, a ponte igual a de vocês caiu. Então houve uma corrida, né, de 70 a 75 para fazer a ponte, e o governador... Depois, logo em seguida, né, o tráfico começou a ver o problema da ponte, que foi feita a ponte Pedro Ivo Campos, e assim sucessivamente. Deputado, então, respondendo para o senhor, por que eu quero responder? Que em 1981, em dezembro de 1981, deputado, descobriu-se que a ponte Ciro Lúcio tinha uma das barras de olhar e estavam partidas dentro. A ponte caía, podia cair a qualquer instante, deputado. E só tirou essa possibilidade da ponte cair e matar um monte de gente, passando por baixo, uma monte de gente... Eu peço para que responda a pergunta. Eu estou respondendo, deputado. Estou respondendo para o senhor. Deputado, eu estou respondendo. Deputado Bruno, o depoente está respondendo. Porque numa obra, a partir de 1982, todos que participaram da obra tinham sob si o risco da queda da ponte, que só tirou esse risco e agora em julho de 2019. A ponte poderia cair. Se desse vento de 140 km por hora, e deu um furacão no sul e deu um furacão no oeste, a ponte cairia. Iria cair em cima dos carros que estão passando na beira-mar continental, ia cair em cima no canal e em cima da beira-mar norte. Talvez hoje aqui estivesse cheio de familiares de pessoas mortas. Então, o que nós procuramos é deixar a ponte, que nós chamamos de ponte segura. Porque isso, quando era recém-formado, o engenheiro Gabriel Estaco me mostrou um relatório da ponte Ciro Lúcio feito lá em 1981, com as fotos originais, e ele usou uma expressão, dizendo o seguinte, a ponte não cai porque Deus está com a mão assim. Por isso é o ponto da ponte segura que aparece as colunas lá. Se Deus fizer com a mão assim, a ponte Ciro Lúcio cai. Então, o que nós estamos lá, a nossa preocupação, deputado, era deixarmos naquele contrato ainda, porque se a gente rompesse o contrato, quanto tempo que nós ficaríamos em questões judiciais se não tivesse uma razão muito forte para romper o contrato. E nós só chegamos a essa conclusão lá em 2003, lá no início de 2004,
onde que nós tivemos motivo para romper o contrato. Por isso que foi feito, porque nós precisávamos que as obras continuassem para a ponte não cair. Senhor Venceslau, eu vou lhe interromper um pouquinho e pedir que Vossa Senhoria também seja mais sucinto nas suas respostas. Obrigado, e ao deputado Bruno, igualmente, também seja sucinto também nas suas perguntas. Por gentileza, deputado Bruno, pode continuar. O senhor, então, acreditava que seriam completos esses 77% das obras, então, nos próximos 2 anos e meio? Não, só a meta, senhor, era deixar a ponte segura. Essa era a meta, senhor. Em todos os relatórios do consórcio supervisor que o senhor também assinou, de junho de 2012 até junho de 2014, a equipe técnica do consórcio Florianópolis Monumentos era composta apenas pelo senhor Gleison Lemos, engenheiro coordenador, e pelo senhor Paulo Ney Almeida, que é arquiteto. O consórcio executor não tinha mais nenhum engenheiro na obra, apenas o engenheiro Gleison? Senhor, o meu contato, né, meu contato oficial com o consórcio é o representante do líder que foi aprovado no conselho do DEINFRA, que era o preposto, que é o engenheiro Gleison. Então, esse eu tinha um contato direto ali na obra com ele, e acredito que ele tinha 1 ou 2 auxiliares. Agora, no mais, na inteligência da empresa, eu não tinha acesso e não sabia. Quem estava mais em campo, além do engenheiro Gleison? Olha, eu me lembro do Gleison e tinha o engenheiro Fernando, um técnico que eu via pouco, mas mais diretamente, porque o meu contato, vamos dizer, de nível hierárquico é o engenheiro Gleison, aprovado pelo Conselho de Infra, lá. Então, nos dia a dias, nas vistorias da obra, no acompanhamento, a gente chegava lá de manhã, saía à noite, sempre com a presença do engenheiro Gleison. O senhor não deveria verificar a equipe de campo contratada? Senhor, isso para aqueles serviços que estavam executando na época, era o suficiente. Porque a empresa Fundesp tinha um engenheiro que estava fazendo as fundações, tinha uma equipe técnica. A parte, todas as outras empresas tinham engenharia também, não era só o Gleison, não. As empresas que eles estavam lá, que eles subcontrataram, tinham a equipe técnica altamente qualificada. Apenas a presença do engenheiro Gleison cumpria com as exigências do contrato, do edital e do contrato? Como eu estou repetindo, não era só o engenheiro Gleison. Eram engenheiros, por exemplo, da Fundesp, eram engenheiros das outras empresas que prestavam serviço para eles, que eram também engenheiros. Então, era uma equipe que se completava. E foi permitido pelo DEINFRA. Quando o senhor recebia o relatório da supervisão contratada, o senhor conferia os nomes dos relatórios, se batiam com os engenheiros que estavam em campo? Claro. Nesse mesmo período, de 2 anos, de junho de 2012 a junho de 2014, o consórcio supervisor elencou um número que variou de 5 a 7 profissionais da ProSul Concremate que atuaram na supervisão das obras da Ponte de Luz. Escolhemos o mês de junho de 2012 para ilustrar os profissionais citados pelo relatório. Está na tela à sua frente. O consórcio supervisor atuava com todos esses profissionais realmente? Eles estavam diariamente na obra? Vamos lá. O engenheiro Celso Carvalho, não diariamente, mas era um dos engenheiros com maior capacidade, com vasta experiência. Era uma pessoa com quem eu sempre chamava, ele viera lá qualquer semana. No dia a dia ficava lá o Sebastião presente, o Eduardo Perotti, que é da Concremate, né? O Anderson participou, o Gerson, o André Luiz, que ficou até pouco tempo lá, e o José Martins, sim. Eu não me lembro se era o José Martins, assim, mas tinha sempre o topógrafo, que era obrigado a ter toda a equipe de topografia. Os outros faziam apenas visitas esporádicas? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o Celso, ele é diretor da empresa, mas ele já tinha empresa, teve empresa de engenharia, ele tinha um largo cabedal, que eu gostava muito de convidar o Celso para nós discutirmos, tirar dúvidas, era uma espécie de eu gostava muito de trocar ideias com eles, porque ele tinha um conhecimento muito bom. Quais que categoricamente estavam diariamente na obra? Menos o Celso, todos os outros. Veja, eu não sei se o José Martins, que o topógrafo, enquanto mudava. Tá? Então, assim, mas eu digo para o senhor, e afirmo, que o topógrafo era obrigado a estar na obra diariamente, porque era o André, que era o chefe de escritório, ficou trabalhando, continuou trabalhando lá.
o gesto, aí o meio ambiente, sempre tinha alguém do meio ambiente, era obrigado a ter por causa dos relatórios do meio ambiente, eu não sei se exatamente era ele, mas a função do técnico, sim. O engenheiro auxiliar, tinha lá também o engenheiro de obras de arte, o Perotti, sim, Perotti tem vários, e o Sebastião, que era hierarquicamente, que era o meu contato com ele. Senhor Venceslau, com relação aos profissionais que atuavam na obra pelo consórcio executor, já não havia mais ninguém da CSA trabalhando no canteiro, correto? Senhor, como eu falei, o meu contato oficial é com o engenheiro Gleison. Podia ter lá algum técnico que eu não soubesse. Tá? Agora, o que eu posso... É isso que eu estou lhe dizendo, senhor. Não tenho... eu não sei, eu não ia lá perguntar qual é a tua... Sabe, tu é disso, do outro, não. Eu não tinha... o meu contato oficial era com o engenheiro Gleison. Toda a minha comunicação, isso é previsto no contrato, que o meu contrato oficial é com ele. Agora, lá dentro do escritório dele, se ele tinha gente ali, lá deve ter, porque eu afirmo para o senhor que tinha. Agora, eu não posso dizer o nome, é o fulano tal, fulano tal. O senhor afirma que existiam pessoas da CSA trabalhando ainda no canteiro? Não estou afirmando isso, não. No canteiro, não. Tá. Quais eram os critérios de medição para os projetos? Se fossem entregues, o senhor, como fiscal, simplesmente considerava medida e os valores eram pagos, ou havia uma análise dos projetos entregues? Tá. Primeiro, vamos definir o que é projeto, deputado. Tá? O projeto, uma coisa é o projeto, é o desenho de engenharia, o outro é o serviço executado, é a qual que o senhor está se referindo. Aos fornecidos pelo executor. Então, são os serviços executados. Ok? Os serviços executados, por exemplo, nessa primeira fase, as estacas. Como é que a gente acompanhava? Tinha a topografia, nós vimos a cota de início, medíamos o comprimento da primeiro, começava com a camisa metálica, medíamos o diâmetro, o comprimento da camisa, depois era feito todo o sistema de limpar por dentro da camisa, depois era colocada a armadura, depois era colocada a broca para fazer a perfuração, nós medíamos a topografia, media o início da perfuração, o final da perfuração. Tudo isso tem os relatórios que acompanham, isso é o relatório de campo pela equipe de técnica de campo, acompanhado por um topógrafo, auxiliares técnicos, é uma equipe grande que acompanha, apontadores, nós chamamos, que fazem parte do processo. E os projetos complementares entregues pelo consórcio Florianópolis Monumento? Sim, e isso aí foi a nossa sorte que nós conseguimos fazer, porque se não tivesse contratado esses projetos, pago esses projetos, que até eu trouxe aqui a cópia de tudo que foi feito, deputado, hoje a ponte não estava sendo entregue. E como era feita a medida desses projetos? Conforme a planilha, né, contratual licitada, é por metro quadrado, tem lá o índice lá que a gente fazia. E o senhor analisou algum projeto que o consórcio Florianópolis Monumento contratou com a RMG Engenharia? Sim, tiveram bastante dificuldade, inclusive porque foi um valor grande o projeto, porque a gente teve dificuldades, né? Agora, o que a gente fez? Até procurei a universidade, né, para me ajudar, e eu tive lá o professor Noronha, que me deu uma mão, até esse formulário, até uma proposta para a gente auxiliar. E eu tive que estudar muito, e dependeu muito de mim, e muito, inclusive, do engenheiro Celso, que me auxiliou, e graças a Deus deu certo, porque a transferência de carga terminou agora no mês de julho desse ano. Né? Senão, não estaríamos entregando a ponte agora, ao atual governo não entregaria a ponte agora em dezembro. E os projetos foram feitos somente pela RMG? Sim, era a RMG. Assim, a RT da obra é da RMG. O consórcio projetista Sondotécnica Ingerhop também recomendou a revisão do projeto original, bem como das condições atuais da ponte, dado o lapso temporal entre a concepção do projeto e a tentativa de licitação da obra. Sabe por que o DEINFRA não tomou tais atitudes? Deputado, eu não entendi bem o que o senhor está perguntando, mas assim, vou ser um pouco mais explícito. O consórcio Sondotécnica, né, que ele recomendou a revisão do projeto original, já que o projeto original... E entre o projeto original e a licitação Sim. do edital para a reforma, há um lapso de tempo muito grande. Ele fez essa recomendação. Por que o DEINFRA não tomou a atitude de revisar o projeto original? Senhor, eu entrei lá na ponte em maio de 2012. Isso aí eu não fiz parte desse processo. Em dezembro de 2012, é apontado no relatório do consórcio ProSul Concremate a seguinte informação, que está na tela do seu computador. O serviço em execução no período pelo consórcio Florianópolis Monumento são serviços praticamente paralisados, serviços de manutenção de canteiro de obra. Senhor Venceslau,
Por que o consórcio Florianópolis Monumento simplesmente paralisava os serviços? Professor, é importante, eu só posso estender um pouco, presidente, porque é importante entender, né, assim, a lógica. Eu entendo, deputado, assim, a dificuldade, porque eu estou lá há 7 anos. Né, fiquei sofrendo lá no dia a dia há 7 anos, então, claro que eu adquiri um conhecimento que é difícil para alguém que está analisando agora entender. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós tivemos 2 períodos da obra, deputado. Um período para sair daquele sufoco de fazer o serviço embaixo d'água. Me lembro que até o governador reclamava: olha, eu estou mandando dinheiro e a obra não está aparecendo, porque ela estava submersa. Né? Até que começou a aparecer as estruturas, até a opinião pública começou a mudar, começou a ver a estrutura aparecer, começou a mudar a figura da ponte cirúrgica, porque ninguém via nada. Isso que eu estou dizendo por quê, deputado? Porque nós temos 2 pontos. Que quando chegou o dinheiro no DEINFRA, que foi em mês de maio ou junho de 2013, que eu entendo, deputado, é o seguinte: um contrato, deputado, são feitos por 2 partes. Né? Então, assim, 2 partes que eu digo o seguinte: os 2 têm que cumprir as suas partes. Somente, deputado, essa balança foi equilibrada em maio de 2013, que foi aportado para o DEINFRA, na conta do DEINFRA, 75 milhões de reais vindos do BNDES. Aí, deputado, a regra mudou. Você olha, agora vocês vão ter que sair correndo. E se eu olhar ali no livro de medição, o senhor vai ver que de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2013, foi ver quanto que a obra deslanchou, quanto que a obra teve lá. Isso é importante entender. Agora, o que aconteceu depois disso? Infelizmente, deputado, nós soubemos, aí o processo que levou a rescisão contratual, que a empresa não repassou esses valores para as empresas que estavam trabalhando com ele. Se olhar, todas as empresas entraram na justiça por não receber. Nós repassamos, eles fizeram o serviço, as empresas subcontratadas realizaram os serviços. Se olhar lá, tem vários processos na justiça, as empresas cobrando que ele não repassou. Aí isso que foi a causa da rescisão contratual. Aproveitando essa mesma pergunta, por que havia tanta variação nas medições? Eu vou projetar um slide, gostaria que o senhor olhasse, está no computador na sua frente. Ok. O consórcio responsável pela supervisão da obra reduziu a equipe e, consequentemente, o faturamento, haja vista que a obra estava praticamente paralisada em alguns períodos? Não, deputado, tem que ver se, por exemplo, nesses picos, às vezes era fornecimento de material, não era serviço. Então, tem que ver medição por medição, deputado. Provavelmente, por exemplo, quando ele começou a comprar as peças para montar a estrutura inferior, então começou a vir carretas de material. Então, aquelas medições deram picos, porque nós estávamos pagando o fornecimento de material. Em algum momento, o DEINFRA aplicou alguma penalidade ou sanção ao consórcio Florianópolis Monumento em virtude dos atrasos na obra, descumprindo o cronograma ou outras infrações? Descumprimento do cronograma ou outras infrações? Deputado, para uma empresa que vivia de serviço, a rescisão contratual, com todas as penalizações previstas, é cruel, deputado. E fica 2 anos sem poder participar de nada. Não é simples, não, deputado. Tirar uma empresa com cabedal cristinho jurídico, lá eles ficaram, se olhar lá na punição prevista, na 866, no caso deles, eles ficaram 2 anos sem poder ter nenhuma obra do Estado, foram penalizados e está um processo correndo junto à Procuradoria-Geral do Estado, ressarcindo os danos lá que a gente descobriu. E antes da rescisão, alguma penalidade? Deputado, eu lhe falei, deputado, nós não penalizamos anteriormente, já junho, tá certo? Porque o DEINFRA não tinha regularidade no pagamento, a empresa tinha dificuldade, ela não parou a obra, isso que é muito importante, deputado. A empresa nunca parou a obra, ela começou a se ajustar com os recursos que ela tinha. Né? Então, ela sempre foi tocando e foi se adequando ao cronograma financeiro oferecido pelo contratante. Então, a culpa do atraso foi do DEINFRA, então? Senhor, o DEINFRA é uma autarquia que depende de uma decisão de governo, uma decisão da Secretaria de Estado da Fazenda. Uma obra como essa, o deputado, se o governador não botar a mão e dizer assim, eu quero a obra não sai. Então, a responsabilidade foi do governador? Senhor, eu digo que foi uma decisão de prioridade de governo, que nós não podemos, a autarquia não interfere nisso, deputado. Na opinião do senhor, o consórcio não teve nenhuma responsabilidade em relação ao atraso? Deputado, ele podia ter recorrido ao mundo financeiro, né, para dar, mas isso demandaria que ele teria que ter, né, e sem fazer isso, nós pagamos bastante. A medição de dezembro, deputado, foi 4.600.000. Dezembro de 2014, 4.300.000, o resultado é a mais.
Né? A gente aqui dá, porque aí ia dar uma refrescante para entrar 2014 deslanchando, e não aconteceu. O senhor intercedeu alguma vez em favor do consórcio executor para que não fosse penalizado ou sancionado pelo DEINFRA? O consórcio ProSul com Cremate alguma vez fez isso? Não, senhor, não. O que nós sempre informamos assim, ao gerente de contratos, ao diretor, nós sempre reportamos em todos, isso até foi respondido ao Tribunal de Contas, à DLC, que todos os nossos relatórios dizendo que a obra estava em atraso. O contrato PJ 264 previa a aplicação de multa de mora 10% do valor da fatura relativa aos serviços executados em atraso, desde que o atraso seja responsabilidade da contratada. Esse dispositivo foi aplicado no período que o senhor foi fiscal de infra na ponte? Justamente, deputado, a responsabilidade da falta de recurso não era da empresa, ela era muito pelo contrário. Se tivesse recurso, ela ia se tributar para fazer, deputado. No período mas, entretanto, no período 2011 a dezembro de 2014, foram pagos R$ 33.887.000 ao consórcio Florianópolis Monumento, sendo que não se exigiu o desconto de mais de R$ 3 milhões em multa, descumprindo o contrato. Existiu algum motivo para não exigir a aplicação dessa multa? Do meu período, deputado, de 12 de maio, né, de 2012 até nós aí, no final de 2013, quando entrou o processo para rescisão contratual, eu não tinha condições de multar. Isso é uma questão... Vai cair o banco. Isso eu asseguro e assumo a responsabilidade das obrigações de responsabilidade técnica que me cabem. Eu sou contratado pelo DEINFRA para administrar um contrato. E o meu contrato, primeiro, dentro das atribuições do DEINFRA, né, eu tenho que ter o discernimento. Primeiro, se a obra está sendo executada conforme os aspectos físicos da obra. Essa é a minha função primordial. Né, se fisicamente a obra está sendo executada conforme o contrato. Isso é a minha primeira missão e a maior da minha missão. Né? Agora também eu tenho que ter o discernimento. Se a empresa está com dificuldade, a gente sabia, acompanhava, de fornecimento de caixa, eu não podia lá multar a empresa, né, se eu sabia que ele não conseguia manter, né, um fluxo de caixa regular para a empresa, deputado. O senhor fala muito nisso, né, que o Estado não tinha recurso, mas a obra já começou em atraso, ela nunca atendeu o cronograma, nenhuma medição nunca alcançou as metas, desde o começo. A obra deveria começar em dezembro, por exemplo, em dezembro de 2008 e começou somente em fevereiro de 2009, por exemplo. Não é do meu período. Tá certo? Mas, se o senhor quiser, eu posso tentar dar uma explicação para isso. Se o senhor quiser. Mas eu vou dar assim, como curioso, com ajudar, uma das razões de eu estar aqui é para ajudar na solução, entender o processo. Se o senhor concordar, que não é isso que o senhor falou, não é meu período, mas se o senhor concordar, eu posso tentar explicar por quê. É um pouquinho mais extenso, deputado, presidente, porque tem que entender o processo da ponte. Né? Aí é mais fácil entender se for o processo. Se o senhor quiser, eu posso responder. Não precisa. E quais as medidas que o governo tomou para resolver a situação da falta de dinheiro? Ele parou de lançar obras até resolver o que estava em andamento? Professor, isso eu tenho que perguntar para o governador, por favor. Pois é, e o governo não tinha dinheiro para pagar, enfim. O consórcio supervisor ProSul com Cremate, ele se limitava a fazer apontamentos em relatórios mensais ou alguma vez indicou ou recomendou alguma medida mais concreta e incisiva relativa à situação do atraso e lentidão na Ponte Luz? O que foi recomendado? Insistentemente, todo o relatório, né, repetidamente, lá são todos os itens dizendo que a obra estava em atraso. Isso era a função deles, era a função do às vezes, demonstrar a realidade da obra. E era visado por mim e nós enviamos ao nosso diretor. E alguma vez o consórcio supervisor foi questionado pelo DEINFRA acerca da real viabilidade da execução completa das obras conduzidas pelo consórcio Florianópolis Monumento? Deputado, não me lembro de ter feito uma pergunta para eles, mas estava claro na posição deles nos relatórios, deputado. Em algum momento, durante a execução, as obras da Ponte Luz ficaram sem as devidas coberturas do seguro, especialmente o seguro de risco de engenharia? Interessante essa vossa pergunta, porque eu levei um susto na última, quando foi o engenheiro lá. Eu queria só confirmar se ele disse isso mesmo, porque eu li que a obra foi executada sem o seguro de risco de engenharia. O senhor confirma isso? Que ele falou isso, porque eu li no jornalzinho. Eu estou lhe perguntando. Eu estou perguntando se ele afirmou isso. Não, a resposta é do senhor, me perdoe, mas se o senhor não souber, não sabe. Mas não, preciso... eu sei, mas eu quero que eu li uma coisa que discordo totalmente. Por isso que eu estou lhe dizendo. Então, eu vou lhe dizer o seguinte. Isso é uma história longa, deputado.
Mas vai lá. É uma história longa. Deputado, não era da minha época. Para assinar, o primeiro engenheiro residente questionou os seguros, isso lá em 2008. E foi, então, montar todo o processo, respondeu o consórcio. Assim, em síntese, até vou resumir, ficou uma dúvida, tá certo, do seguro de risco de engenharia do período de 16 de 10 de 2012, tá certo, até 2014. O outro nós temos a apólice, não. O que ficou? Quando foi assinada a prorrogação de prazo, que foi lá em junho de 2012, necessariamente, quando eu fui favorável à prorrogação, o consórcio ProSul, o Concremato, foi favorável à prorrogação do processo. Nós mandamos isso para o nosso diretor, o diretor mandou, foi para as esferas. Tá certo? Então, para assinar essa prorrogação, tá certo? Era obrigado a estar vigente o seguro de risco de engenharia, que venceria, o contrato, esse contrato foi assinado no dia 6, a prorrogação dia 6 de junho, e a pólice vigente era até o dia 16 de 10 de 2012. Então, quando foi assinada a prorrogação de prazo, estavam todos os seguros vigentes. Eu tenho aqui a cópia das apólices. E lá em 2013, em agosto de 2013, recebi, né, um pedido, lá já veio da presidência, um pedido de prorrogação de prazo do consórcio em relação ao seguro de prorrogação do contrato do seguro de engenharia, risco de engenharia e do contrato. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Naquele instante, eu devolvi o ofício para o presidente dizendo assim, senhor presidente, eu não tenho comprovação, tá certo? Não tenho comprovação que o consórcio, não tem aqui nos autos, ele não comprovou que ele realmente fez a renovação do seguro. Isso, o que causou isso? Nós caminhamos para a rescisão contratual. Por quê? Porque aí foi passando, aí a nossa jurídica, porque o consórcio pediu que a gente fosse fazer um aditivo para pagar a renovação do seguro. E nós, assim, quando foi feita a prorrogação de prazo, sim, a prorrogação de prazo foi sem ônus por infra até dezembro de 2014. Então, a posição, aí partimos para romper o contrato. A pergunta é simples. O seguro garantia do consórcio Florianópolis foi executado? Sim, deputado. Ele executou quando caiu a estaca, sabe, deputado? Ele fez outra estaca com 5 metros de profundidade a mais na rocha e ele acionou o seguro. Quando foi acionado, ele acionou o seguro, estava lá, a estaca caiu, e o dono da empresa lá avisou o engenheiro residência, olha, toca a hora, toca a outra, ele assumiu os custos. Venceslau, ao final do contrato, o DEINFRA executou o seguro? Se você é com a nossa jurídica, senhor. Eu sei que foi comunicado, inclusive a empresa tem lá, isso eu tenho que ver com a nossa jurídica, isso não faz parte do fiscal. Senhor Venceslau, a senhora Carla Regina Crauel, que foi administradora da CSA Limitada, a empresa que consorciou com a consultoria Espaço Aberto, formada pelo consórcio Florianópolis Monumento, foi ouvida como testemunha nessa comissão parlamentar de inquérito e informou que, entre os anos 2011 e 2012, ela, como representante da CSA, se reuniu com alguns servidores da área de infraestrutura do Estado, o engenheiro responsável pela ponte, o secretário de Estado e o próprio governador do Estado da época, o senhor Raimundo Colombo, com vistas a informar ao Estado que a empresa CSA estava saindo das obras da ponte e que somente a consultoria Espaço Aberto seguiria conduzindo os trabalhos. O senhor participou de alguma dessas reuniões? Eu a recebi lá no escritório, tá certo? E ela, mais simples, chorou as pitangas de um monte de coisa. Ela comunicou o senhor da saída da CSA? Não me lembro. Ela estava inconformada, mas isso é uma coisa muito pessoal. Ela foi lá, eu recomendei. O que eu recomendei? Ela, você tem que... Isso não tem que falar comigo, não, porque eu não tenho nada a ver com o problema interno do consórcio. Aqui, a figura que eu trato é com o representante. Aonde foi a reunião? A senhora procura, foi lá no nosso escritório. E quem estava presente? Só ela e eu, por isso que eu não posso falar nada, porque vai ser minha palavra contra dela. Então, peço até para... E quem que determinou a continuidade do contrato, mesmo com a saída da CSA?
essa figura nunca passou por mim, essa rescisão, deputado, isso nunca passou. O senhor como Na época, deputado, quando ela levantou essa hipótese, porque até ela fez a pergunta, chegou ao governador e o processo voltou. O processo chegou, aí eu fui na junta comercial, deputado, e o consórcio estava vigente. O senhor como fiscal da obra, então, acreditava que a CSA continuava trabalhando? Sim. Mesmo o senhor estando em campo todos os dias e não sabendo de ninguém da CSA lá, como o senhor afirmou aqui nessa... Não, o senhor está enganado. Eu não disse isso. E o que eu falei para o senhor é o pode seguinte, citar que alguém da CSA que estava trabalhando lá? Deputado, se o senhor olhar na licitação, a CSE ela é responsável principalmente pelo sistema de suspensão da ponte. Com o quinto aditivo, que a suspensão tirou aquela série, começou de baixo para cima, ainda não se fazia necessário tecnicamente, os serviços presenciais da CSA na obra, porque era uma obra, um serviço novo que apareceu. Senhor... Aí, isso foi aprovado lá no quinto, antes da minha estada. Então, assim, agora, que eu afirmo para o senhor, que eu estive lá presente, o consultor dele, o seu Khaled, que foi citado aqui, recebi o seu Khaled lá 2 vezes na obra, tá certo? Ele como consultor da CSA, consultor do consórcio, que no edital aparecendo como da CSA. O senhor... Ele foi lá, o deputado foi muito importante, que ele foi lá em duas questões importantes. Uma, senhor Venceslau, deputado, pontua uma pergunta, responde, porque está transformando num diálogo isso aí. Isso. Pontua a pergunta e dá-lhe a resposta. O senhor, os relatórios da ProSul apontavam que a CSA não estava mais na obra. O senhor não teve conhecimento desses relatórios da empresa, do consórcio supervisor? Isso aí eu gostaria até de ler, porque eu não me lembro disso, não. Estão repetidos os contratos aí, eles e o consórcio supervisor insiste nesse tema. O senhor não tinha consciência disso? Não me lembro agora. Qual era o grau de conhecimento e acompanhamento das obras da Ponte Luz que os diretores presidentes do DEINFRA e o secretário de Infraestrutura tinham? Eles iam no canteiro de obras, requisitavam informações diretamente ao senhor? Praticamente um dia assim, um não, eu fazia uma reunião com o diretor de obras. Eu ia lá. E o presidente do DEINFRA? Também. Não um dia assim, não, para o presidente viajar tudo, mas pelo menos uma vez por semana, ou cada 15 dias, a gente se reunia, ele também ia na obra, assim, que às vezes passava uma saída, ele passava pela obra. As situações dos atrasos, cumprimentos dos cronogramas, paralisação dos trabalhos, do ritmo lento da execução da obra, enfim, os principais mais relevantes assuntos eram conhecidos por essas autoridades? Sim, até porque oficialmente, nos nossos relatórios, ele passava, quando sai lá do nosso escritório, o deputado passa por um gerente de contratos, passa por um gerente de obra, passa pelo diretor, né, e passa por todo o sistema, todo mundo é obrigado a tomar conhecimento. E o governador Raimundo Colombo, qual era o grau de conhecimento e acompanhamento das obras da Ponte Luz que ele tinha? Olha, ele, num determinado período, ia todo dia lá na obra. Tá certo? Quando ele disse, eu vou fazer a obra, ele tomou essa decisão e fez. E ele requisitava informações diretamente ao senhor? Não, ele evidentemente tinha educação, porque tinha o presidente, ele segue a hierarquia, mas geralmente quando ele pedia as informações, o presidente pedia, eu informava o presidente ou o secretário levava para ele. As situações dos atrasos, descumprimento dos cronogramas, paralisações dos trabalhos, do ritmo lento de execução da obra, enfim, os principais e mais relevantes assuntos eram conhecidos do então governador Raimundo Colombo? Sim. O senhor tinha o contato com o governador Raimundo Colombo? Eu tenho contato com o governador em 2 instantes. Assim que começou a surgir a obra, ele começou a passar muito, ele criou amor pela obra e ia lá. Tá certo? Assim, quando ele resolveu a questão financeira da obra, que ele conseguiu trazer os recursos do BNDES, ele realmente sentiu firmeza e ficou acompanhando a obra realmente. Todos os instantes que ele chegava ou saía da cidade, não tinha horário, ele passava pela obra. Em relação, e eu peço para o senhor ser realmente breve nessa resposta, Tá. Em relação à estrutura provisória, sabe-se que essa estrutura não foi feita para durar mais que 5 ou 6 anos. Inclusive, essa é a previsão do próprio projeto. Em 2015, a empresa EMPA S.A. foi contratada para finalizar essa estrutura, iniciada em 2010, falando-se especificamente da treliça espacial, cuja montagem foi iniciada em 2011, 2012. Sabe-se que aquela época que ela duraria no máximo até 2018. Neste ano, 2019, esse ano, houve contratação emergencial, cujo processo foi iniciado em 2018, no valor de R$ 3.156.000 para reforço da estrutura provisória. Senhor Venceslau, que tipo de emergência é esse, que é conhecido desde 2012?
poderia nos explicar como um problema é conhecido há 6 anos e inesperadamente se torna emergencial no final de sua validade conhecida? Deputado, uma estrutura metálica meio agressivo, ela tem que ser necessariamente pintada e dura no máximo 5 anos. Foi feito um milagre, né, que essa estrutura durou mais, por sorte nossa. Agora você me pergunta, por que o desespero lá de não parar a obra, não encerrar o contrato? Porque nós tínhamos que terminar aquilo ali o mais rápido possível, porque as peças foram compradas, estavam no canteiro. Nós tínhamos, a nossa agonia era tocar o mais rápido possível, deputado. Senhor Venceslau, se o contrato tivesse prosseguido com a construção Espaço Aberto, que ficou tocando sozinha a obra, após a saída da CSA, a construtora teria conseguido finalizar a obra e entregar a Ponte Luz completamente restaurada e reabilitada para a população do estado de Santa Catarina? Deputado, sem a CSA ela não faria. Tinha que estar com a CSA, até para cumprir as exigências de edital. Senhor Venceslau, pergunta que eu tenho que lhe fazer, porque é uma pergunta padrão. O senhor recebeu ou ofereceu alguma vantagem ou promessa de vantagem de qualquer natureza de agentes públicos ou privados, em qualquer aspecto, atividade ou fato relacionado ao procedimento licitatório ou execução dos contratos de reabilitação, restauração e supervisão da Ponte de Luz? Não, senhor, em hipótese alguma, senhor. Sempre foi um tratamento muito profissional e cordial. Senhor Venceslau, como falamos sobre a estrutura essa estrutura esse contrato emergencial que nós falamos há pouco, por que não parece que simplesmente se ignoraram ou esqueceram o problema até ele se tornar emergente? Por que não foi feita uma licitação para essa contratação? Deputado, nós estamos sempre correndo contra o tempo. Imagina, naquela situação, colocar outra empresa lá dentro. Não havia essas condições, não, deputado. 6 anos não era tempo suficiente? Não, deputado. Agora, se eu tiver a vida que aconteceu nesses 6 anos, deputado. Teve 1 ano de atraso das licitações. Teve, lá no início, teve os atrasos lá que o deputado, o DEINFRA, a solução hoje, que a ponte está aqui, está segura, ela não nasceu assim, não, deputado. Ela foi amadurecendo aos poucos, isso levou tempo. E isso desgastou lá o ataque às peças, levou isso, foi um prejuízo que a gente teve, evidentemente, mas por quê? Porque a empresa ciente, nós estávamos todos nós medimos peça por peça a seção, ali a agressividade é muito violenta, e nós não podíamos, nós rodamos todo o programa, e vimos que na transferência de carga, onde que se ia transmitida ali com as 5.000 toneladas, podia estourar uma, e nós perderíamos toda a nossa obra de arte, jogaríamos tudo fora, estaríamos hoje lá catando peças lá, gastando quase uns 300 milhões para tirar a ponte de dentro do canal. Senhor Venceslau, de forma objetiva, sim ou não, o senhor acha que 6 anos é um tempo suficiente para licitar? Deputado, acontece que a coisa não teve interreglo, assim, como o senhor está imaginando. Quando, em 2014, final de 2014, o contrato foi encerrado em 2014. Depois, em 2000, nós preparamos daí, já a EMPA entrou para terminar os serviços, depois já fizemos outro contrato de emergenciais, e depois preparamos em 2016 para a contratação civil. Agora, até chegar nesse ponto, deputado, da transferência de carga, ela completou agora no mês de julho. E olha, e foi corrido. É porque a obra é assim, é uma obra difícil, senão já tinha sido feita, e é a única obra do mundo que tem nessa aspecto. Qual foi a posição do jurídico do DEINFRA quanto à dispensa de licitação? Foi não só do DEINFRA, mas como também a Procuradoria-Geral do Estado, o grupo gestor, todos foram favoráveis com isso. Ok. Muito obrigado. Presidente, por mim, estou satisfeito. Senhores deputados, deputado Sargento Lima, Vossa Excelência tem alguma pergunta? Senhor Venceslau, teve um determinado momento da conversa que o senhor falou segura e pronta, que tem diferença entre a ponte estar segura e estar pronta. No entendimento do senhor, hoje, só vou concluir a pergunta. Pois não. No entendimento do senhor, hoje a ponte está segura? Sim. E no entendimento do senhor, para ela passar de segura para pronta, com todas as condições favoráveis, eu digo com equipamento, com material, com recursos para concluir ela, qual seria o tempo necessário para de segura para pronta? Deputado,
Eu não estou mais lá na frente da Ponte Cirus, eu não tenho mais essa competência legal para lhe responder isso. Mas, se eu puder lhe ajudar no seguinte aspecto, semana passada eu estive lá fazendo uma visita na ponte. Correto. Né? Então, isso eu gosto, vou lá, porque eu gosto de ver o que está acontecendo. E faço um acompanhamento devagarinho, vou lá, faço uma visita. Eu falei com o pessoal da obra, da empresa que está executando, e estou bastante confiante de entregar a ponte até o final de dezembro. Isso, então, assim, é extraoficial, eu estou fazendo auxiliar do senhor da posição que eu tenho hoje. De segura para pronta. Segura foi em julho, deputado, quando a gente completou que todas o que era a ponte segura? Que todas as barras de olhares entraram em funcionamento. Então a ponte não precisa mais daquela estrutura de baixo. Sim. Ela está se autossustentando com as barras de A minha olhares. pergunta ela está relacionada ao seguinte: uma vez que ela foi repassada como segura, como o senhor mesmo admitiu, Certo. né? E teve prosseguimento dos trabalhos, estavam sendo feitos para deixar a pronta. E na ocasião anterior ela não ficou. Sim, E porque, o que leva-se a crer agora que ela ficaria pronta em dezembro? porque agora só estou botando estrados, como você tinha assim, terminar a pintura e botando as placas gradeadas, onde ele não podia trabalhar enquanto estava fazendo a transferência de gás, porque tinha as torres que sustentavam as barras de olhares. Ele não podia trabalhar no estrado da ponte. Sim, mas ela já se encontrava segura, segundo o senhor mesmo disse. Sim. Então, era só isso, presidente. Senhor deputado, não havendo mais perguntas a fazer, dou por encerrado o depoimento do senhor Venceslau Jerônimo de Otalev, né? De Otalev. E solicito assessoria que o encaminhe à área externa deste ambiente. Senhor deputado, também em razão da ausência do depoente na tarde de hoje, e fez justificativa via e-mail, suspendo a reunião que teria às 17 horas do dia de hoje. Né? Solicito a assessoria que faça a distribuição do e-mail remetido, recebido pelo depoente de hoje. Senhor deputado, não havendo mais nada a deliberar, dou por encerrada a reunião de hoje e ficando confirmada a reunião de amanhã às 11 horas da manhã. Muito obrigado.